Eles estavam tão atribulados, irmãos, com o que estava acontecendo, que quando ele observa aquela estrutura, ele está dizendo: alguma coisa aconteceu. Alguém roubou o corpo de Jesus. Eles não contemplaram que a palavra de Deus dizia que ao terceiro dia, Cristo ia ressuscitar de entre os mortos. Então eles voltam para trás tristes. E a Maria Madalena, que foram com eles, ficou aonde? Ficou lá no sepulcro. Aí a Bíblia diz que quando ela está chorando, ela observa 2 anjos que estão ali, aleluia, vestidos de branco, assentados aonde Jesus estava, foi colocado. E a Bíblia vai dizer que: e disse-lhe a mulher: mulher, por que chora? Versículo 13. Ela lhe disse: porque levaram o corpo do meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Repete comigo: não sabia que era Jesus. Os seus olhos, meus amados irmãos, os olhos dela ainda estavam como que tampados. Ela não estava reconhecendo que quem estava na frente dela era Jesus. Mas tem um segredo, meu amado irmão, minha amada irmã que me ouve nesta noite. Aquela mulher ainda permaneceu naquele lugar. Aonde estavam os discípulos, voltaram para trás. Aonde estava Maria Madalena, estava lá posicionada no lugar, mesmo sem saber quem era aquele homem. Aleluia. Ou seja, Deus está falando para você esta palavra: o seguinte: por que é que você está voltando para trás? Porque Jesus está diante de você, mas você está voltando para trás. Aleluia. A palavra de Deus está esta noite para você: permaneça no lugar onde o Senhor te colocou, porque Jesus não está morto. Jesus, ele não está morto, amado. Jesus, ele ressuscitou. Aleluia. Hoje o nosso Cristo está lá no céu, e hoje está aqui presente para mostrar para esta igreja, através da luz da palavra de Deus, que ele ressuscitou de entre os mortos, e ele não está na sepultura. Aleluia. O nosso Senhor vive. O nosso Senhor vive e está no nosso meio. Quem pode bater palma para Jesus e adorar nesta noite? Mas a Maria Madalena permaneceu no lugar onde estava. Permaneça nessa posição, igreja. Se Deus levantou você como crente de oração, permaneça nessa oração. Se Deus levantou você como pregador da palavra, permaneça como pregador da palavra. Não se desanime, porque Jesus ressuscitou de entre os mortos, está contemplando o teu sofrimento, está contemplando todo o teu esforço. Aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, meu amado irmão. Aquele que está morto, sabe quem é? É Satanás, porque os seus dias estão contados. Mas o dia de Jesus Cristo está contado para quê? Para descer daqueles altos céus e arrebatar esta igreja que está esperando Cristo ressuscitado. Aleluia. Então essa mulher está aflita, está chorando, pedindo a Deus que ele, pedindo aquele jardineiro, que não era jardineiro, era anjo, dizendo: volta para trás com o homem que você levou, traz de volta o nosso Senhor. Mas ali o Senhor Jesus Cristo chega até a ela, versículo 16, e disse-lhe Jesus: Maria, com exclamação. Jesus estava exclamando com um brado: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Repete comigo: abriu os olhos. Está muito fraco. Abriu os olhos. Quando Jesus, ele diz, olha para Maria e diz: Maria, ele dá um brado: Maria. Aí ela olha para ele e diz: mestre. Ou seja, os seus olhos abriram. Por quê? Porque permaneceu na presença de Jesus. Aleluia. Se a tua vida está embaraçada, permaneça na presença de Jesus. Se você não está vendo nada indo para frente, permanece na presença de Jesus, porque os teus olhos vão se abrir para contemplar o mestre. Aleluia. Eita Deus que fala. Versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus discípulos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aleluia. Olha só que palavra profética. Preste atenção para você entender essa palavra, meu amado irmão. Aqui Jesus, quando ele fala com ela, Jesus ainda estava aqui nesta terra. Não tinha subido aos céus para ser glorificado pelo Pai. Não tinha sido subido aos céus para ser recebido pelos anjos. Aleluia. E quando Jesus, ele está diante dessa mulher,
algo me chama a atenção que Jesus diz: não me detenhas, não me toque. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Era necessário que Jesus subisse ao céu para ser glorificado diante de Deus e diante dos homens. Aleluia, diante dos anjos, aliás, perdão. Era necessário que Jesus subisse aos céus para ser glorificado diante de Deus e diante dos homens, para que enfim ela pudesse tocar ali no corpo de Jesus. Aleluia. E quando Jesus desaparece, ele começa a ser exaltado lá em cima, cumprindo o que? Os Salmos 24, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, que diz o que? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra ou na batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ou seja, quando Jesus estava lá sendo elevado aos céus, os anjos ainda não tinham sido contemplados a Jesus, não tinha contemplado ao Senhor Rei da Glória. Mas quando Jesus vai entrando na glória, aí começa a dizer aos anjos: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Entra Jesus aqui nesse lugar, entra Jesus nesse lugar. Vai recebendo a igreja, porque Ele está aqui nesse lugar. A presença do Senhor precisa ser glorificada na tua vida, para que Ele se manifeste na tua presença. E quando Jesus vai entrando, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Aí um dos anjos olha para ele e diz: quem é esse Rei da Glória? Aí ele diz: é o Senhor Deus poderoso, poderoso na batalha, aquele que peleja por você, aquele que morreu naquela cruz para te dar vida, aquele que morreu naquela cruz e ressuscitou para te livrar do poder do inferno, aquele que morreu naquela cruz para te dar livramento, aquele que morreu naquela cruz para quê? Para te dar um direito de salvação. Aleluia. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode exaltar o nome do Senhor? Aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vive. O nosso Senhor, Ele vive. Aleluia. Começa a dar um brado aí de glória, para Satanás reconhecer que Jesus está vivo. Aliás, ele sabe que Jesus está vivo, mas dá um glória aí para ver que ele é derrotado. Quem é que é derrotado? Satanás está derrotado nesta noite. Satanás está derrotado, porque o nosso Senhor passou um dia, passou 2 dias, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está no nosso meio. Eita Deus que fala. Provérbios capítulo 30. Esse culto, meus irmãos, é para glorificar o nome do Senhor, porque Ele vive. Provérbios capítulo 30, versículo 4 em diante vai dizer: quem subiu ao céu e desceu? Jesus. Quem encerrou os ventos no seu punho? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do Filho dele? Aleluia. Quem que pode me dizer qual é o nome do Filho de Deus? Quem pode me dizer aí embaixo? Quem é a mulher corajosa, o homem de Deus corajoso, que pode agora falar o nome do Filho de Deus aqui? Aleluia. Se você não tem coragem, eu digo: é Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem subiu ao céu e quem desceu do céu foi Jesus. Quem foi que encerrou o vento no seu punho? Mas como assim, presbítero Gleison? Como é que a pessoa consegue pegar um vento desse e segurar no seu punho? O nosso Senhor Jesus, Ele pode fazer o impossível. Aleluia. Quem foi que amarrou as águas na sua boca, na sua roupa? Como assim, presbítero Gleison? Como é que eu vou pegar um pau desse, colocar na água e vou amarrar a água? Jesus, Ele pode fazer, porque Ele faz o impossível. Aleluia. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra foi Jesus Cristo. Aleluia. Qual é o nome dele? Qual é o nome do Filho dele? Se é que o sabes, é Jesus, o Todo-Poderoso. O nosso Senhor Jesus, Ele vive. O nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, igreja. Não há motivo para nós ficar triste. Não há motivo para nós se entristecer na presença daquele que vive para todo sempre. Não há motivo, igreja, para nós ficar com a cara feia na presença de Deus. Aleluia. Porque nesta casa a fartura de alegria. Nesta casa a fartura de alegria. Por quê? Porque Jesus vive. Oh, Jesus do céu, Santo de Israel.